Olá, a paz e o amor de Deus estão com todos nós. Vamos dar início a mais uma aula. Essa aqui parece ser mais curtinha e é, segundo o planejado, a antepenúltima, sobre progressões aritmética e geométrica. Vejamos, já estamos nas aulas 21 e 22, 11º dia de videoaula. Inicialmente, iremos introduzir sobre sequências, vermos alguns exemplos e um pouquinho da definição, que é bem simples, e também já dá para a gente ter uma ideia de fórmula de termo geral e a lei de recorrência, que é praticamente a mesma coisa. Na sequência, nos slides 8 a 12, veremos a progressão aritmética, que é bem simples, é um modelinho sistemático de uma sequência em específico. E por último, progressão geométrica. Também, vejamos, finalizaremos a aula em menos de 20 slides. Por fim, deixo o agradecimento, o contato e um link para vocês mandarem a devolutiva, conforme a diretoria do cursinho solicitou. Começamos com sequência, então. O que seria? É apenas um ordenamento dos números. Não importa se é aleatório, foi ações aleatórias, se é de objetos, comida, números, pessoas, seres vivos, qualquer coisa dá para se fazer uma sequência. E com isso fazemos uma ordenação matemática, de modo que possamos, através de uma reta, com início, meio e fim, conseguimos determinar alguns elementos e, em alguns casos específicos, gerar até uma fórmula de recorrência, alguma coisa que é possível determinar qualquer elemento no meio dessa sequência. Basicamente, é uma listagem de elementos em ordem. Então, como vimos, pode pegar qualquer coisa, seja a cidade em um determinado trajeto, seja as atividades que você vai fazer no dia e colocar elas em ordem. Colocando, por exemplo, os objetos que você tem lá no ambiente todos em uma única fileira, começando com um elemento e finalizando com outro, tendo vários no meio, nós temos uma sequência. Bem simples, fácil e muito utilizado no dia a dia. Podemos identificar cada elemento dessa lista com uma posição. Então, se a gente chamar o primeiro de A1 ou A0, às vezes a gente opta pelo A0, temos uma facilidade em trabalhar com essa sequência, em caso dela ter vários números, de ter muitos elementos. Onde AN é o termo geral, onde n é um número natural, diferente de zero, podendo assumir quaisquer valores dependendo da posição dos elementos dessa sequência. E a forma genérica da sequência é dada por os elementos ordenados separados por vírgula. A1, A2, A3 e assim por diante. Podendo ter números finitos, se terminar no AN, ou infinitos, no caso daquelas reticências no final, indica que temos outros números depois daquele, infinitos, que não conseguimos contar. Se parasse no AN, daí nós conseguiríamos contar, teria um fim, A nossa sequência seria finita. Exemplos numéricos de sequências, que é o que vamos trabalhar mais na matemática, que é as adaptações, as simplificações da nossa realidade. 1, 3, 5, 7, 9, 11, e assim por diante, até o 37, 39, 41 e continua, vai indo até o infinito. Essa sequência é chamada dos números primos, que também é uma progressão aritmética que veremos a seguir, com razão igual a 2. O S2, outro tipo de sequência, começando com o elemento negativo, 84 negativo, 42 positivo, menos 21, 21 meios, menos 21 quartos, e assim por diante, infinitamente, mesmo nunca atingindo o zero em termos de módulo, porque vai ficar variando entre o positivo e o negativo, vai se aproximar do zero, vai tender ao zero, mas nunca vai chegar ao zero. Esse é um exemplo de progressão geométrica, inclusive, que veremos a seguir. Todas as progressões são exemplos específicos de sequências. A S3, 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente até o 10 elevado a n menos 1, 10 elevado a n, 10 elevado a n mais 1 e assim por diante. Poderíamos enumerar quantos quisermos.
Mas nesse caso, por se tratar de algum exemplo real aplicado à vida cotidiana, temos um fim. Ele parou ali no 10 elevado a n. Então é uma sequência finita de termos, onde esse n aí é um valor ainda não identificado. S4, 0, menos 4, menos 8, menos 12, menos 16 e assim por diante, chegando em menos 4 vezes n menos 2, menos 4 vezes n menos 1 para o enésimo termo e assim por diante. Vejamos que começou no termo 0, poderia começar em qualquer número a sequência, e foi sempre decrescendo 4 unidades, sendo a razão dessa PA menos 4. Vejamos que é uma progressão aritmética também. E já compreenderemos a seguir o que significa isso. E tem um exemplo geral ali, né? O termo geral, que a gente vai ver no slide seguinte, como é classificado ele. Uma sequência curtinha, 3 elementos, menos 1, 0 e 1. É um exemplo também bem comum no nosso dia a dia. No caso do círculo trigonométrico, né? Seno, cosseno de 90 graus, 0 graus, 180 e assim por diante. Fossem radianos, né? E uma sequência de apenas números binários ali. Você pega um código de computador, enxerga muito isso, né? 000110011110011001100. E poderia ser infinito. Nesse caso, finalizou por aqui. Talvez é o código de uma palavra, de 2 letras, um número, sei lá. Não entendo muito bem de código binário. Mas é interessante sabermos que tem uma variedade de tipos de sequências, onde os números podem se repetir ou não, podem ser negativos ou não, podem crescer ou decrescer, ter uma sequência lógica ou não, ter razão positiva ou negativa, ser o número seguinte um produto do número anterior por uma razão ou não, ou a soma, né? Em caso de PA. PG é produto, PA é soma, como veremos a seguir. Como verificamos nesses exemplos, é possível representar um elemento genérico de uma sequência para qualquer posição. Uma posição n, a gente chama de uma posição genérica. E ele ocupar para algumas sequências. Então, não são todas que é possível fazer isso. Por exemplo, aquela dos números binários não tem muita lógica, né? É apenas uma ordenação ali de zeros e uns, mas não conseguimos representar qual que é o termo genérico dele. Em geral, a maioria das sequências que vamos trabalhar tem, né? Por se tratar de progressões aritmética e geométrica, onde podemos analisar para um n gigantesco, né? Mais de 1000, 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de casas ou de posições. Dessa forma, encontramos a fórmula para o termo geral da sequência, que é uma lei de recorrência baseada apenas na posição n do termo analisado. Então, você tem apenas uma posição, né, dele, está na posição 10, está na posição 1 milhão. Então eu já consigo determinar o valor deste elemento. Passamos agora para a progressão aritmética, que é o caso importante da nossa aula, né? O motivo principal, esse e a geométrica. O exemplo visual das matrioscas explica que é uma progressão, ou seja, vai progredindo, vai crescendo de forma proporcional, semelhante aqui ao tamanho delas. Cada uma aumenta um mesmo tamanho, digamos assim, né? Essa alturinha aqui é a mesma dessa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa e a mesma dessa, e assim por diante. Mas é apenas uma ideia visual aqui para começarmos. Como dizemos, é uma sequência numérica. Toda PA, né, abreviação de progressão aritmética, vai ser uma sequência. E, além de ser sequência, uma restrição que a torna mais específica do que a sequência é a relação de adição entre cada dois termos. O analisado, o anterior, e o seu próximo, o sucessor. Onde temos aquela expressãozinha bonitinha, AN é igual a 0 mais N vezes R. Essa é a expressão do termo genérico. A lei da função, né? A regrinha que vai reger todas as PAs. Você parte sempre de um termo inicial, seja ele qual for, e soma-se a razão, que é o Rzinho minúsculo ali. N vezes. N sendo a quantidade
de vezes que você vai somar a razão para se chegar ao termo escolhido. E também tendo a posição desse elemento, né? O enésimo termo que a gente chama, na enésima posição. E esse elemento inicial, a zero, como dizemos, pode ser qualquer um. R é a progressão, é a razão da progressão, já falamos, e pode ser negativo. Nesse caso, teremos progressões decrescentes. Então, para encontrar o R, fazemos apenas uma simples subtração entre o termo seguinte e o termo anterior, visto que ela vai ser a mesma para quaisquer dois termos consecutivos. Analisando, no caso de o último termo da série, ou um termo específico, e o primeiro, daí nós dividimos pelo n, pela quantidade de repetições, pela quantidade de termos que tem entre eles. E da mesma forma encontramos a nossa razão R. Se, como falamos, for negativo, é uma progressão decrescente. Se for positivo, é uma progressão aritmética crescente. Em alguns casos, né, temos a razão zero, que é uma sequência constante. Não muda os elementos, então nem é muito utilizado, que não faz muito sentido. Mas tem umas raras exceções que é útil isso. Por exemplo, 0000 ou 3333, menos 1000, menos 1000, menos 1000, menos 1000 e assim por diante, né? Dei 3 exemplos, claro. Agora, passamos para alguns exemplos. Números pares. Então, a gente tinha visto lá nos exemplos de sequência os ímpares, mas os pares, analogamente, também são sequência e PA, no caso, de razão 2, termo inicial 2. Aqui a gente colocou o termo inicial como A1, mas poderia ser A0 também, né? Depende da notação que for utilizada. Crescente, porque a razão é positiva, e infinita, porque temos infinitos números pares. E o termo geral, percebemos aqui, é 2, que é o termo inicial, mais a razão, que daria para substituir aqui já por 2, vezes n menos 2. Então, esse n vai depender da posição dele. Como tem uma reticência, né, tanto antes quanto depois, não sabemos que posição ele é. Mas se eu quiser saber da milésima posição, eu trocaria o n por 1000. E daí teríamos o valor do milésimo termo. Outro exemplo, um saldo financeiro, acrescentando-se o salário todo ano. Então vamos supor que você começa do zero, sem dinheiro nenhum na conta. E atualmente o salário mínimo está por volta de R$ 1.045. A cada mês você vai acrescer esse valor. Então, segundo a nossa expressão genérica, vai ser 1.045 vezes o nosso n menos 1. Aqui poderia ser só o n, mas como eu comecei em zero, né, então para que esse seja o enésimo termo, e não o enésimo, um a menos que o enésimo termo, eu deixei a parte como n menos 1, mas fica a critério de vocês, como queiram utilizar. Como soma-se zero, né, a gente pode ocultar essa parte, mas é importantíssimo levar em consideração o termo inicial. Analisando, né, vejamos que a sequência também é crescente, a razão positiva, e infinita. Claro, depende da vida da pessoa, quanto que ela vai guardar esse dinheiro por mês, não, sem descontar nada, né? É um exemplo também de poupança e fica a dica para analisarmos em nossos cuidados financeiros. Contagem regressiva, também bem simples, muito usual, desde pequenininho nós usamos, onde a razão é negativa, é menos 1, e o primeiro termo é 10, em geral, né? Pode ser 5, pode ser 1000, pode ser 100. Decrescente e finita. Por quê? Porque começa em menos 1, né? Temos a razão negativa, menor do que zero, e termina no zero. A gente não continua contando ali, né? A gente vai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acabou, né? Então seriam 3 exemplos de progressões aritméticas. Analogamente às sequências, é possível identificar as leis de recorrência para PAs que seguem uma lógica numérica, baseando-se somente no termo inicial e na razão da respectiva sequência. Portanto, podemos encontrar uma expressão para esse termo geral dessas PAs e determinar qualquer um de seus elementos. Vejamos ali a expressão em negrito.
a n é igual a 1 mais r vezes n menos 1. Em geral é esse n menos 1, né? Mas se eu colocar o a0 aqui, daí ele fica só o n, como vou demonstrar a seguir na expressão ao lado. Essa razão, muito importante, ela é fixa, ela é constante, não muda de valor. É um único número, positivo ou negativo, que vai influenciar se acrescenta ou decrescente, e permanece do primeiro elemento até os últimos, ou até o infinito, dependendo da progressão.